Esse é o intuito para a minha vida, é ajudar quem realmente precisa, né? Não que as demais não precisem, não é isso. Mas quando você mostra para uma pessoa que está numa situação vulnerável que ela tem com quem contar, e o contar não é o financeiro, as pessoas acham, mas deve estar querendo dinheiro, deve estar querendo... Não, não é isso. É o contar, às vezes, de ouvi-la e falar, ó, tenta por aqui. Você não está induzindo ou empurrando ela por aquele caminho, mas você fala para ela, vai por esse aqui, ó, dói, mas eu tô aqui, tá vendo? Então você também consegue. É isso. Bem-vinda ao Jornada da Vitória. Aqui a gente conta histórias, os exemplos de pessoas que estão ressignificando o sucesso. Esse é o nosso propósito. Elas vêm aqui compartilhar suas trajetórias com você. Vamos juntos nessa jornada de aprendizados, experiências, emoção, transformação, de vitória. Todas as quartas, às 8 horas da noite, uma nova entrevista aqui no meu canal. E eu conto com você para espalhar esses exemplos, compartilhando esse episódio. Manda esse vídeo, ou se estiver ouvindo, o link do podcast para quem você gosta e acredita que possa ajudar na vida dela. Hoje quem está aqui com a gente é a Renata Alves. Tem o dedo da Renata em novelas, comerciais, séries, filmes, documentários, clipes, contato com muita gente famosa, modelos, atores, atletas, e além de tudo isso, clientes como Natura, Avon, Gillette, BMW, Nike, Coca-Cola. Mas claro, não foi sempre assim, e ela vem aqui contar para você a jornada até conquistar tudo isso e fundar a Quebrada Produções. Renata, bem-vinda à Jornada da Vitória. Eu que agradeço. Bem-vinda. Ô Rê, é um ponto delicado, mas gostaria de começar com um assunto, né, de novo, delicado, mas conta pra gente, porque isso... Eu não te imagino, eu não consigo imaginar Dona Renata presa. Você foi presa. Fui presa. O que é isso? Como é isso, pelo amor de Deus? Eu falo para as pessoas que todo mundo tem a fase de adolescente, um rebelde sem causa, né? Eu não tive, não. Eu imagina, você teve, eu quase nada. E foi uma fase assim, porque na verdade não foi uma fase que eu era uma rebelde sem causa, mas foi sentimental mesmo, né? E foi louco isso. Isso foi em 2006, a gente tinha acabado de fazer o registro da Associação de Mulheres e eu fui presa, né, por tráfico de drogas. Eu fui condenada a 7 anos. E eu cumpri 2 anos e 4 meses, né? Aí eu fui trabalhar dentro da penitenciária por bom comportamento e por pedir, fazer apelação em Brasília, né? Então eu ganhei essa redução, né? Por ser réu primária, ter todos os quesitos que me dava direito a essa redução. E aí foram 2 anos e 4 meses na penitenciária de Santana, Barra, mas... Foi lá que fez com que eu decidisse trilhar outros caminhos, não que eu trilhasse caminhos errados antes de ir para lá, né? Eu já tinha um trabalho dentro da comunidade, mas ali, quando eu comecei a ajudar as pessoas que ali estavam, à minha volta, né, que eu fui trabalhar no consultório dentário do presídio. E isso me fez ter contato com N histórias, né? As pessoas que ali estavam por ter cometido algo, como eu, ou as pessoas que ali estavam por não ter cometido nada, mas estavam ali e verdadeiramente não ter cometido nenhum crime, mas estar ali. Isso existe? Existe. Isso existe e as pessoas, né, costumam não falar sobre presídio feminino. No Brasil a gente tem um tabu de não falar que mulheres são presas. E são. E são presas. E são mães de famílias, e existem as mulheres que vai presa porque traficaram, existem as mulheres que vai presa porque cometeram um homicídio, tantos crimes quanto masculino. Mas existem, né, as mulheres que são presas porque tomam decisões pelos filhos. Isso acontece mais com uma pessoa de idade, ela se põe em risco achando que ela está ajudando o filho. São uns 200 casos que lá existem. E trabalhar no consultório dentário, que era ao lado da enfermaria e no lugar e na inclusão, que é na entrada do presídio, isso me fazia ter o contato inicial com as presas, né? E o contato nos momentos de vulnerabilidade delas, momento de dor. E ali você conhece o ser humano.
Ela não é um número, ela é um ser humano. E eu vi isso da sua história, é uma das coisas que até por isso eu, né, eu acabo tendo que pedir desculpa, né, gente, de começar com um assunto tão delicado assim, mas, poxa, Renata faz parte da sua história, né, a gente já chega ali, mas eu fiz questão de começar isso porque sei que você tinha um contato com elas. Sim. E ouvia muito delas, ouvia as histórias. E aí, putz, isso eu acho que é uma tremenda experiência. Eu queria saber de você isso, o que trouxe, o que você aprendeu, porque óbvio, a gente já sabe aqui, né, na Jornada da Vitória, que quando a gente ouve, as pessoas conhecem, a gente aprende. Sim. Eu queria saber disso, de tantas histórias, e imagino que poucas delas sendo histórias felizes, muitas histórias sofridas. Então, o que você aprendeu, o que você trouxe para sua vida, assim, de positivo? É que, por incrível que pareça, eu sempre procurava saber da história da pessoa do lado de fora, quem era ela do lado de fora. Porque ali ela era só uma mais uma como eu. Ela era um número. Tá. Né? Ela era uma estatística. E essa coisa de você saber quem é a pessoa realmente, isso muda a sua maneira de olhar para ela. Inúmeros motivos que levaram ela ali, né? E isso, por incrível que pareça, eu falo para as pessoas e parece brincadeira, mas não é. Ali dentro eu fiz amigos. Claro. De verdade, assim. Muitas pessoas eu consegui ajudar. O ajudar não é, nossa, Renata, dividir alguma coisa. O ajudar de ouvir, de querer conhecer quem é aquela pessoa fora das grades. E que isso me ajudava também. Isso me fazia desligar do mundo externo, né? E eu coloquei na minha cabeça, hoje isso é minha realidade, eu levanto todos os dias para ir trabalhar, a cela do lado é minha vizinha, e hoje essas são as pessoas na qual eu tenho que conviver. Então são essas pessoas que eu preciso conhecer. Boa. Até para saber. Eu costumo dizer que a diferença entre estar lá dentro e estar aqui fora é que lá você sabe o que esperar das pessoas. Poxa. É louco isso. Não o que esperar pelo crime que ela cometeu por ela estar ali dentro, mas porque ela tá vulnerável e o dia que ela não tá bem, ela não tá bem. E ela não esconde isso. Ao contrário aqui fora, né? Você não tá bem, mas para você manter o dia, você tem que estar bem, não estando, e isso influencia negativamente em tudo que você tá fazendo durante o dia, né? Interessante essa visão, né? Aqui a gente tem que fingir que tá bem, não importa o que tá lá, você pode ser... Não estando. Você pode não estar bem. Olha, mas se você não está bem, você não está bem. Você não vai falar com ninguém, você não está bem. E isso eu já fazia, né? Já sempre fui muito engajada dentro da favela de Paraisópolis, que é onde eu nasci, nas coisas. E estar naquele lugar me deu a certeza de que eu vou sair e eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença não só para mim, mas para quem tá lá, para não vir para cá. Isso é fazer a diferença. Lógico que em algum momento da vida, se ela tiver que passar, ela vai passar. Não tem o que fazer. Mas se eu puder mostrar para ela que lá não é fácil, né? Que é difícil, e eu sobrevivi porque até as pessoas, os amigos que eu fiz lá foram importantes, e eu tive uma estrutura familiar muito foda, né? Eu falo que eu tive uma mãe que foi mãe, nada mais do que isso. E isso fez uma grande diferença, né? Ela não me trazia os problemas da rua e eu não dava para ela os problemas internos. Era uma visita mãe e filha, era muito louco aquilo, né? Aquela coisa de colo mesmo, sem julgamento. Amor, puro amor. Mãe, né? E isso só me deu a certeza de, quando eu sair, eu vou fazer. Né? Não dá para abraçar o mundo, eu não vou conseguir, né? Mas se eu consigo o vizinho do lado, que eu consigo do outro, quando você perceber, já foi o quarteirão inteiro. Então é isso que eu me propus a partir do momento em que eu pus o pé para fora daquele lugar. Eu falei, quanto mais vidas eu evitar que venha, ou caso aconteça, porque eu volto naquilo, se ela tiver que passar, ela vai passar, enfim. Responsabilidade dela, né? Sempre é. Mas aqui dentro ela vai tentar fazer algo para que ela faça a diferença na própria vida. Você não consegue fazer a diferença na vida do outro se você não começar pela sua. Se você fizer, se eu sair e falar, eu preciso fazer para mostrar pro Juliano que eu consigo, eu não vou conseguir. Eu primeiro preciso fazer por mim, para mim,
para que eu tenha a segurança de fazer para você e fazer para os demais. E eu saí muito com esse pensamento. Não foi nada fácil, porque você sai daquele lugar muito engessada, né? Você tem o horário para tomar banho, você tem o horário para comer, você tem o horário, e é um horário que outros determinam, não é o seu horário. E é um lugar em que se sofre, sim, independente do seu número de matrícula, vamos falar assim, mas se sofre, porque é um lugar em que no inverno você sofre, você é mulher, você, né? Então os seus hormônios, certas situações, eles estão todos misturados, então você sofre. É um lugar onde você é muito reprimido, você é igualado, não existe o crime pequeno ou crime grave ou estar lá por inocência. É crime e acabou. E acontece a questão de revista que é feita por homens e as pessoas não falam. As pessoas não falam de superlotação no presídio feminino, as pessoas não falam da necessidade de um atendimento médico mais específico, as pessoas não falam que, olha, a mulher ela fica lá até o 9º mês e ela só é tirada de lá às pressas a hora que a criança está nascendo. Isso não é falado, as pessoas têm receio de falar. E tem que ser falado. Precisa ser falado, né? Porque se gera muitas notícias de um preso, um detento, ele custa tanto para o governo. Não, ele não custa não, porque a sua roupa é a família que tem que comprar, o sabão, a bolacha, o leite, é a família que vai levar em toda visita. Eu costumava brincar, eu falava para minha mãe, né? Eu falava, mãe, vou pedir para o governo dar os 2.000 que eu custo aqui dentro para a senhora, que a senhora me acorrenta dentro de casa e eu pago a pena do mesmo jeito, né? Mas isso é muito louco, né? E é muito fácil falar, olha, a gente tá bancando quem tá preso. Não. Quem banca quem tá preso, infelizmente, é a família. Porque se você custasse isso pro governo, o seu parente não tinha que mandar toda semana um Sedex com sabão, com uma bolacha, com um remédio que se precisa. Não se tem trabalho nenhum, você tenta trabalhar, é muita gente para trabalhar 3 dias e ter a remissão de 1. Mas não tem trabalho, né? Você põe o seu nome numa fila de espera, e então é um lugar que não ressocializa ninguém. Não tem esse trabalho que deveria ser não só de cumprir, né, a responsabilidade, você trouxe isso muito bem, acho que isso é sempre, né, a minha responsabilidade numa decisão errada que eu tomei, estou pagando por isso. Mas também pagar pela decisão errada, mas dar uma oportunidade de mostrar trabalho, de aprender, de não virar uma coisa que... Há uma revolta. E se você não tivesse esse apoio da sua família, essa base, que acho que também poucos acabam tendo numa situação dessa, vira, não daqui para cima, como foi sua vida, daqui para baixo, né? A ladeira abaixo. De fato, isso... Porque você sai, desculpa te interromper. Imagina. Isso aqui é você que tô aqui para você contar essa história. Você sai... E aí você vai procurar emprego. E você até sai empolgado, né? No meu caso, eu trabalhei lá no consultório dentário e tudo mais, então eu falava para as pessoas, gente, eu extraio um siso maravilhosamente bem, né? E aí você vai procurar emprego. No meu caso não aconteceu porque eu voltei para a associação, né? Mas eu tinha essa questão em mim, como as pessoas vão me olhar? Será que as pessoas vão me respeitar por eu ter errado? Né? E foi complicado trabalhar isso em mim também. Não é fácil. Só que isso para as demais, você vai em uma seleção de emprego, você vai fazer um currículo. Só que a partir e você sai com a autoconfiança de que eu sei fazer aquilo. Só que na hora em que vão perguntar por que você está esse período fora do mercado de trabalho, você vai ter que falar. Sim. E a hora que você fala, esquece. Você pode estar qualificado, a vaga não vai ser sua. Acabou. Desconfiança. Acabou. E aí você volta para casa frustrado e você precisa trabalhar e existe aquela cobrança familiar porque ela vai achar que você vai cometer o erro de novo, né? E aí você começa a se frustrar. E aí você vai se revoltando. Vira uma espiral negativa. Vira uma espiral, porque o tempo que você ficou lá não teve um curso, não teve um aprendizado, não teve uma ocupação. E aí é como se você andasse com um letreiro. Eu não sou uma pessoa confiável. E aí desestrutura novamente toda a família. O psicológico saiu, ainda saindo positivo. É isso mesmo. Essas barreiras. Isso precisa ser trabalhado. Eu queria, antes de você, né, cometer isso e ficar quase 3 anos. Isso. Quase 3 anos, imagina o que é isso.
Você trabalhava na associação De moradores. de moradores de Paraisópolis. Isso. Eu dava aula. Do quê? Eu dava aula de telemarketing para adultos. Que bacana. Então Já- já ouvia, né? Não só falava, mas já ouvia, assim como acabou levando isso para lá. Já existia um trabalho, né? A Renata não veio depois da prisão. Claro. A Renata já vinha antes da prisão, né? A prisão foi uma consequência. É louco isso, né? Mas eu costumo falar que eu fui presa na hora certa. E tinha que acontecer. Porque eu acho que se não acontecesse, eu não seria a Renata de hoje. Não estou dizendo que o que eu fiz foi certo, não foi isso. Mas lá dentro, eu tive as opções de ser a pessoa que eu sou hoje, ou de não fazer nada e me parasitar e sair sem perspectiva nenhuma. Né? Então toda essa base que eu já tinha familiar e de trabalho dentro da minha comunidade, né? Ao invés de eu ficar aqui reclamando e lamentando e chorando, aconteceu várias vezes, lógico. Pelo fato de ter ido parar naquele lugar, bom, eu tô aqui. Então vamos lá, né? Eu vou ter que sobreviver. Então, ao invés de eu me revoltar, de eu ficar aqui chorando, vou fazer algo. Vou me ocupar. Transformar. Vou transformar. E as pessoas que lá se aproximaram e que eu consegui transformar, isso pra mim foi maravilhoso, assim. De contar as minhas histórias fora daquele lugar, né? E isso é bom, porque né, você via a pessoa falar assim, nossa, eu também sou de favela, dá pra fazer? Eu falava, ó, vai lá na associação e tenta se engajar e procura. Caminho. E isso você vê que cria uma nova expectativa pra pessoa, isso é legal. Então já começou, já havia uma história, né, da Renata. Com certeza. E isso só fortaleceu pro positivo, né? E apesar desse passado duro, difícil, que pela sua formação, pelo seu caráter, você não esconde e tem Não. orgulho, né? Até, poxa... Não, eu preciso isso- falar, né? Porque assim, Juliana, isso é muito complicado. Porque assim, se é uma pessoa periférica, independente da sexualidade, que ela comete um erro e que ela volta e que ela tenta fazer algo diferente, que mude a vida dela ou das pessoas em torno, ela sempre tem o benefício da dúvida. Isso é fato. Se é uma pessoa elitizada, que acontece isso e que ela sai, que ela se recupera e que ela faz, todo mundo acha lindo, todo mundo apoia. O cara consegue patrocinador assim fácil. O periférico não, ele rala muito. Todos os dias ele tem que provar que ele é alguém confiável. Ele errou, ele pagou e ele quer continuar. Entendeu? Isso é muito louco, mas é real. É bonitinho quando é alguém, né, de mídia que fez e, nossa, ele tem um problema, a gente vai ajudar. É um pobre, coitado, né? Nossa, olha, é um problema, né? E é um problema, né? Sim. No meu caso, que eu acho que eu paguei, é isso. E a Renata rala muito para provar, Claro. ao contrário. Se vem de uma outra esfera, não vamos todo mundo apoiar que é legal. Sim. Isso é louco, né? Eu fico muito brava quando eu vejo quando acontece não que a pessoa não tem o direito de melhorar e de ter um tratamento, que é um problema de saúde pública, droga. Sim. E aí Terrível, aparece inclusive. N clínicas se oferecendo e a vivência de ir no centro ou em qualquer outro lugar que você vê uma criança lá e você tenta procurar um projeto que abrace. Ah, não. Não, cara, faz a diferença ali, ó, que não tem como. Não tem um patrocínio. Esse é o intuito pra minha vida, é ajudar quem realmente precisa. Né? Não que as demais não precisem, não é isso. Mas quando você mostra para uma pessoa que está numa situação vulnerável que ela tem com quem contar, e o contar não é o financeiro. As pessoas acham, mas deve estar querendo dinheiro, deve estar querendo... Não, não é isso. É o contar, às vezes, de ouvi-la e falar, ó, tenta por aqui. Você não está induzindo ou empurrando ela pelo aquele caminho, mas você fala para ela, vai por esse aqui, ó, dói, mas eu tô aqui, tá vendo? Então você também consegue. É isso. Falar em dor, apesar desse momento difícil, não foi o mais difícil Não. na sua vida. Não. Qual foi? Meu momento mais difícil, que machuca ainda, é o que mais me desestrutura, foi a perca da minha mãe, tem 1 ano, porque na verdade, assim, antes de perder a minha mãe, eu perdi o meu irmão, né? Ele era renal crônico já há 14 anos,
Ele brigava com a morte, né? Ele não brigava com a vida, ele brigava com a morte, literalmente. E ele se abraçava na vida e... e ele assim superou todas as expectativas, ele dialisou 14 anos. Isso é muito louco. E ele cansou, né? Chegou um momento da vida dele que ele cansou e ele descansou. E 8 meses depois de ter enterrado o Rogério, minha mãe entrou numa depressão e com 8 meses ela faleceu. E pra mim foi muito pesado porque assim, minha mãe sempre foi minha base, né? Minha mãe, eu sou a caçula, né, de 5 irmãos. Minha mãe veio de Minas, minha mãe teve uma história de muito sofrimento com o primeiro casamento dela, né? E ela teve que deixar os meus irmãos, cada um na casa de alguém, e ela veio no meio da noite, fugida de Minas Gerais para São Paulo, com a roupa do corpo, e trabalhou, e trouxe todos os meus irmãos, né? Então minha mãe sempre foi uma mulher muito forte. E perder a minha mãe, e literalmente perder, eu tava com a minha mãe quando ela teve um mal súbito, ela olhou pra mim, né? A gente sempre teve essa ligação, né? Louco isso. E foi muito recente que eu tinha acabado de enterrar o Rogério, assim, literalmente a pessoa que resolveu tudo fui eu. E em menos de um ano tava eu ali naquela situação de novo, só que era com a minha mãe. E essa foi a parte difícil, na verdade a parte difícil até hoje. Quando eu, Renata, né, pessoa física, me misturo com a Renata, pessoa física quebrada, produções, e todos os dias eu levanto e falo, eu preciso trazer mais alguma coisa para a comunidade num todo, é uma maneira de... É como se eu estivesse compensando ela e a família pela dor que eu fiz eles passarem lá atrás, no período de presídio, né? Porque assim, minha mãe viva, minha mãe já era minha base e me ajudava, né? Hoje eu falo que a minha mãe me olha a 360 graus. Sim, né? Sem dúvida. Que é louco isso. Então, todos os dias que parece que algo não vai acontecer, eu falo, epa, vai acontecer sim. Porque assim, eu vim de uma mulher muito forte. E isso me faz não parar no meio do caminho, né? Eu vim de uma mulher analfabeta que veio para São Paulo e que fez a vida e que criou os filhos muito bem. Então, hoje eu não posso parar. Isso a gente está falando em uma outra época. E isso foi a parte difícil, né? Que ali é muito complicado, que machuca. Foi muito recente, tem 1 ano. Claro. E aliás, tudo que você traz é isso, né? A família, a união, esses valores e o apoio da família. Mas graças a Deus sua mãe, não só você conseguiu ter o apoio dela no momento difícil, mas ela foi mãe. Mas também depois ela já viu toda essa sua trajetória de ela recuperação. Não pegou. Na verdade, sim, é louco isso, né? Eu voltei aos trabalhos de associação e tudo mais, e eu costumo falar que essa biografia que veio na minha vida foi meio que um presente do universo, né? Tá. Depois da perca do Rogério e da minha mãe, aí apareceu biografias colaborativas. Foi agora, foi recente. Foi agora, foi recente. Eu falo que alguém lá em cima falou, peraí, você aguentou o tranco? Vou dar pra você isso, né? Mas a minha mãe nunca foi de julgar as pessoas, mesmo sem estudo, né? Educação é muito diferente, a pessoa não ter educação do que ela não ter informação. Eu costumo falar que as pessoas falam berço como sendo riqueza. Isso. Eu falo, não, berço é essa educação. É essa educação. É essa educação que não é ir para a escola. Isso. Quem tem berço tem essa educação em casa, esse carinho. Em casa, ela tem o que é certo, eu mudo um de pouquinho isso, discernimento. assim, o berço não é nascer numa família rica, e sim uma família mesmo. que te cuida. Porque tem gente rica que não tem berço, que não tem esse berço. carinho, essa educação. Desculpa te Não, cortar, mas e só... é isso. Isso, E foi você isso que teve ela esse ensinou, berço, né? E a gente teve... E assim, minha mãe sofreu muito, né? Igual eu tava falando no primeiro casamento dela. E ela não admitia, assim, as filhas dela, né? Sou eu e mais 2 irmãs. Ou qualquer outra pessoa, ela ficava indignada dela ver uma mulher submissa a qualquer situação. Ela falava, não é possível. Não pode ter medo de trabalhar, não tem que ter medo de ficar só. Mesmo, né? Assim, eu engravidei muito cedo. Eu engravidei com 18 anos. E eu lembro que foi muito louco. Meu filho hoje está com 20, né? E meu pai falava, vai ter que casar. Né? Que eu sou a única filha dele. Então, há 20 anos atrás, nossa senhora. Vai ter que casar sim. Né? E eu lembro que minha mãe virou e falou assim, não vai casar não.
a filha é minha, ela não vai casar e ela não vai sair de dentro de casa. E muito louco, a minha mãe falou pro meu pai assim, ela não vai sair de dentro de casa, se você quiser sair é você. É minha filha, vai ficar na minha casa, ela não é obrigada a casar. Ela vai concluir os estudos, ela vai trabalhar o que ela tiver a trabalhar, mas de dentro de casa ela não é obrigada a casar. E nossa senhora, né? Família inteira, grávida, dentro de casa, não sei o que. Minha mãe falou, a filha é minha, ela não é a primeira, ela não vai ser a última. Não vou mandar minha filha casar com uma pessoa por conta de uma gravidez para ela viver infeliz. Sabe? Totalmente. Graças. Sabe, assim, cara, totalmente. E por essa mulher, eu não posso desistir de maneira nenhuma, entendeu? Não tem como negar essa linhagem. E num tempo que qualquer outra pessoa ia fazer a filha casar sim. E, tanto que pelo meu pai era pra casar. Né? Casar, não, vai ter a casa, eu vou montar a casa, vocês vão casar. Minha mãe falou, não vai não. E ela pegou uma briga assim de ficar sem falar com ele dentro de casa e falou, não vai casar. Sabe? E aí não tem como não admirar uma pessoa dessa. Com certeza. E não querer ser pelo menos 25% do que ela foi. Eu já vou estar na vantagem. Já 25% já é uma meta. Já chegou. Entendeu? Então isso faz com tudo que eu faço, eu já fazia e hoje muito mais, eu sempre puxo na memória um pouco do que foi a minha mãe. Então a Renata, ela é a Renata profissional que ela dá bronca, mas ela é a Renata mãezona também, que ela consegue ver o lado da pessoa, enxergar o outro lado, se pôr no lugar do outro. O lugar mais difícil é o lugar do outro, né? Então, em tudo que eu vou fazer, eu tenho isso comigo, porque eu tive isso, né? Então, a melhor coisa é passar isso pra frente, né? Não é guardar só pra mim, eu preciso passar isso pra frente. E é isso que vai fazer com que vá se transformando à minha volta as coisas e as pessoas. Olha que legal, porque eu sempre falo isso aqui, que as pessoas que vêm, sentam aqui nessa cadeira, são ao mesmo tempo tão diferentes de mim e ao mesmo tempo tão parecidas. E a hora que tem a oportunidade de contar essas histórias, quanto a gente se conecta. Porque justamente o propósito da Jornada da Vitória é contar essas histórias para que a gente possa perceber o quanto a gente tem para se inspirar, o quanto a gente tem para ouvir e entender a vida da pessoa de uma forma mais profunda, né? Até por isso os programas, as entrevistas, os papos são mais longos. E é brilhante isso de poder se conectar e ouvir sem julgar, né? Coisa que você já falou, de ter empatia, de ouvir. De entender. Isso nos conecta muito. E aí, chega de falar de momentos difíceis, já contamos, já a tristeza já passou, chega, né? Vamos seguir em frente. Saiu, voltou a trabalhar lá com a associação. Isso. E de repente o governo mostrando a reurbanização. Existe reurbanização? Parou, né? Tá parada ali já tem um tempo, é complicado isso. Na verdade foi assim, um ano depois, acho que ia fazer um ano. Nem tinha feito um ano que eu tinha saído, né, do sistema penitenciário. E aí entrei na faculdade, falei, não, tinha as caras, né? Saí naquela empolgação, vou fazer a diferença, parará. E fui fazer psicologia. Psicologia, porque você conversou com um monte de detenta lá, de companheiras, né? E ouvindo, falou, poxa, é um caminho. E psicologia não é quem gosta de falar, é quem gosta de ouvir, né? As Exatamente. pessoas confundem muito. Eu acho que eu não poderia, porque eu falo bastante. É quem gosta de ouvir, não quem gosta de falar. E aí tinha mensalidade para pagar. Final de ano, a gente fazendo entrega de sacola para as crianças, que é de praxe fazer isso lá. E chegou uma galera de publicidade que precisava ir nos pontos da comunidade que estava acontecendo a urbanização. Tá. E aí o Gilson, que é o presidente da associação, me ligou e falou, Renato, você consegue acompanhar esse pessoal, né? Por ter nascido lá e fazer parte do Conselho Gestor de Urbanização, que falou que é um conselho, eu estou fazendo parte de todos, gente, dentro da comunidade. É a minha, né? A minha favela, então eu tenho que fazer a diferença. Não adianta eu reclamar do sofá da minha casa. E aí eu fui acompanhar esse pessoal. Foi eu e a Juliana, com uma amiga minha. Em algum momento a gente parou para almoçar e o cara deixou a câmera ligada. E a gente começou a contar da infância. Louco, do primeiro dia que passou o asfalto, e a gente é amiga de infância da mesma rua. E a gente foi contar do primeiro dia, que, né? Almoçando, aquela pivetada, animada, porque tava vindo um asfalto, aquela coisa louca, e a primeira rua asfaltada foi a nossa. E nesse dia ninguém dormiu. Porque foi jogar bola, fazer jogo de vôlei, foi aproveitar o asfalto. Né? E com o tempo, ela foi crescendo, foi tendo mais gente,
E a gente foi perdendo esses espaços, mas a gente foi contando o quanto era bom. Que louco, né? A gente não tinha nada, mas pra gente era maravilhoso. Eu não tenho o que reclamar da minha infância. Louco isso. E no outro dia, aí foram embora, legal, no outro dia a menina ligou da produção e falou, Renata, então, a gente mostrou pro cliente, eles querem vocês duas no comercial. Cara, quando falou, olha, vai pagar e tudo mais, eu falei, salvou, né? Era a mensalidade da faculdade de 2 meses. Então, meti as caras, nem imaginava o que eu ia fazer, que tinha um texto imenso pra falar, né? E veio uma produção gigantesca pra falar, e eram em várias ruas da comunidade, que era onde estava acontecendo a urbanização. E ali me deu o estralo. Por quê? Porque eu tinha que gravar, eu e a Ju, só que ao mesmo tempo tinha que parar a gravação e eu tinha que correr, identificar onde era a casa que o som estava ligado, pra ir lá pedir pra desligar. Ô fulana! Isso. Ou identificar quem era o dono do carro, pra pedir alguém pra chamar, pra tirar o carro, porque não podia sair. E aí a gente percebeu que existia o trabalho e que a gente não tinha mão de obra. E que Paraisópolis era um cenário. Oportunidade. Aconteceu, foi um comercial grande, salvou. Então, né? além de ganhar uma grana aí fazendo atriz, virou né? atriz, Virei. também tava nesse corre Foi. de, ô fulano, De produção diminui mesmo. aí que a gente tá gravando, ô tira o Isso. carro, ô você pode... Foi bem assim, de produção. E aí um tempo depois veio Coca-Cola, né? E produção é isso, né, Rê? Produção não é glamour, Não, produção é essa não. ralação É ralação, de... é não, ralação. Liga, Você corre eu falo e pras pessoas, eu tenho hora pra levantar, não tenho hora pra ir dormir, não. A hora que eu saio da cama, eu sei, a hora que eu vou voltar. E aí veio Coca-Cola depois, que foi grande também, mas a gente ainda patinava muito nessa coisa de produção, não que a gente hoje seja experiente, ainda tem muito pra aprender. Só que aí veio um comercial grande e eles trouxeram toda uma figuração de fora, muito maior, e foi com a Marta e tudo mais. E foram em 3 frentes simultâneas. E eu que meio que montei na hora, assim, uma equipe, né? E falei, vamos lá que vai dar conta. E eu ficava igual uma louca pra lá e pra cá. E aí eu falei, gente, mas peraí, tem que usar a figuração daqui, né? Trouxeram uma galera de fora que a gente tinha que ficar meio que de babá com eles. Porque aí vem favela, que é turistar. É ponto turístico. Ponto turístico, né? E a gente tinha que ficar meio que de babá e ao mesmo tempo foi feito num sábado, que a favela tá lotada, é dia de feira. Então, foi loucura, assim, loucura. Mas foi uma loucura boa, aí eu falei, é disso que eu gosto. E aí os próximos a gente já começou a entender e já não exigir, mas falar, ó, quer vir? Figuração é daqui, mão de obra é daqui. Só que com o tempo, né, tiveram os mais fáceis, tiveram os mais difíceis. Hoje eu já consigo, não só eu como toda a equipe quebrada, consegue identificar o que o cliente quer. Já aconteceu muito do cara chegar e falar, olha, que eu preciso de uma rua e não sei o que é a rua que ele quer e a gente conseguir identificar. Hoje a gente consegue isso, né? Só de ouvir ele descrever o que ele tá imaginando. E já levar no lugar certo. É esse lugar aqui. E já levar no lugar certo. E pleitear que toda a mão de obra seja usada de lá. A alimentação seja usada de lá, porque a gente tem isso. Claro. Né? A gente tem tudo isso, não trazer de fora. E isso nos facilitou, só que o intuito da quebrada é mostrar um outro lado de Paraisópolis. As pessoas costumam procurar favela muito para fazer cena de fuga, cena de sequestro, cena de desastre natural, enfim. Mas não. Né, eu fiz o job que nós fizemos da Natura maravilhoso, numa rua linda, né? E para mostrar esse lado da favela. Lado bom. O lado bom, o lado bonito. Dona Renata transformando a visão. Por entendeu? quê, né? Por que só mostrar o lado negativo? O lado ruim, eu não quero que procurem a favela. Olha, porque eu quero um pretinho fazendo a cena de um traficante, não. Boa. Vamos inverter então um pouquinho o negócio, vamos fazer do cara que submergiu, que veio de lá, né? O intuito do Quebrada é esse. Porque na Quebrada a gente tem roteirista, sim, que precisa da oportunidade, a gente tem câmera, a gente tem cabo man e assim vai. E abrir, a partir do momento que eu trago a notoriedade pra favela, eu tô abrindo a porta da favela pra molecada voar também. Ela entender que ela pode ir, que ela não tá limitada ali, que tem muito mais coisas e que ela pode abraçar. Exemplo disso é um menino que tem lá na favela, que o apelido dele é Feijão, né?
E em algum momento da vida, o Jedi, que é um cara de produção, conheceu ele e falou que ia trabalhar. E ele já tinha me visto fazendo produção e ele ficava meio desconfiado, né? Aquela coisa de parar a rua e o moleque marruto querer passar e a gente falar não pode, não pode. Moleque, né? Moleque. E ele, né, achar um abuso eu falar que ele não pode passar ali na rua naquele momento, pedir 5 minutos. E ele acabou indo trabalhar com produção e o moleque tá amando. E isso pra mim é maravilhoso, porque ele já viajou pra vários lugares, né? Ele fez uma pontinha em Coisa Mais Linda e isso pra ele foi maravilhoso, porque era um menino que estava numa faixa etária vulnerável e que poderia se perder no meio do caminho. E o intuito da Quebrada e o intuito pessoal da Renata é esse é o sucesso pra mim. É essas pessoas que eu faço voar, entendeu? Eu costumo falar que quem procura a Quebrada tem que ir até lá dentro. O nosso, não é escritório, eu não posso chamar de escritório, mas o nosso QGzinho, ele é numa das ruas principais da favela. Então, eu não acho justo eu ter que ir até o cliente se a gravação vai ser feita dentro da favela. Não, ele tem que ir até a favela. Claro. E eu não sonho que a Quebrada saia da favela, que tenha um escritório da Quebrada nos Jardins, não. Eu quero que ele continue lá, que ele cresça, né? Que ele fique muito maior, que a gente está começando, a gente está engateando. Mas eu quero que o Quebrada continue estando ao alcance do seu Osvaldo, por exemplo, que me conhece desde criança, como de um produtor hollywoodiano que vem ao mesmo tempo. Eu não quero que fique elitizado para que eu faça o produtor se sentir bem e que o meu vizinho sinta que está distante da mão dele, que aquilo não é algo mais para ele, né? Eu quero que isso aconteça, essa junção, que acontece muito, né? A gente está lá conversando, fazendo reunião com a coisa e chegar a Dona Maria, Dona Guilhermina que tem lá do lado, que é muito engraçado, e ela chega lá e ela entra no meio da reunião, Renata, você consegue ligar aqui pra mim? Ela fala super alto, e ela pede pra ligar pra fulano, pra cicrano, pra ir lá arrumar a antena da televisão dela, e é isso que não pode se perder. Essa é a autenticidade que da Quebrada. Que é o real. Ô Rê, explica pra mim, que eu não conheço muito bem, o que é a Quebrada Produções, qual é o trabalho? Explica um pouco aí. Então, o trabalho hoje da Quebrada Produções é produção de locação. Que é isso? Quando eu acho os locais ideais para serem gravados dentro da favela. Então isso, eu quero, eu imagino, eu quero filmar ali em isso. Paraisópolis e quero uma rua que tenha... Eu preciso de uma laje que eu tenha a visão da favela inteira, uma visão de pôr do sol, uma visão mais bonita. A gente fez um recente que vai ficar maravilhoso, que só sai em 2020, enfim, esperem. E a Quebrada faz essa produção de locação, essa produção de figuração, né, que a gente não fazia, algo que a gente está trabalhando agora de mandar, né? Olha, eu tenho pessoas, eu tenho, da maneira em que você precisar, eu tenho. A gente tem aqui dentro, né? E esse é o trabalho da Quebrada. O trabalho da Quebrada é indicar, olha, eu tenho um moleque que ele é roteirista, né? E eu posso indicar para tal produtora. Legal. Hoje esse é o trabalho da Quebrada. Mas esse é um trabalho que eu quero que as pessoas entendam que em outras quebradas dá para fazer também. Porque Paraisópolis é um cenário que muda constantemente. Né? Hoje você tem uma casa-terra, amanhã você tem 3 andares, o negócio acabou. Né? Tá. E tem assim, vida, né? Tem vida. E é louco, né? E é muita gente, ela tem uma vida própria muito pulsante, mas que dá para fazer. Sabe, o cara em Heliópolis ele vai conseguir fazer, o cara no Rio Pequeno vai conseguir fazer. É isso. Ou seja, a sua bandeira não é só a Quebrada de Paraisópolis, Não, é mostrar todas, que todas tem as gente tem, boa, tem tem gente coisas boa, bacanas entendeu? nas quebradas. Nas quebradas. Não é só vir usar o cenário de quebrada, de favela e ir embora. E aí, Rê, tem um lance da coisa que pra mim é super importante, do respeito e de... o neguinho tem a ideia de falar, vou filmar na favela e é isso, e vou lá entrar e não respeita e tal. Isso é um que tabu. não faria nos jardins, né? Não faria, no jardim você não chega chutando. Isso mesmo, né? Você não fecha a rua sem pedir autorização para CT, para prefeitura e tudo mais. E aqui eu posso, aqui, meu, E é não louco é assim, que né? isso, e é louco que isso é um tabu e isso gera uma polêmica assim do caramba.
Quando a gente fala assim, na favela não pode filmar, existem os lugares que não pode filmar. Quando a gente está falando dos lugares que não pode filmar, é porque o morador não permitiu que se filme a casa dele. Não é porque favela, o cara é obrigado. Claro. Né? E isso gera, assim, uma coisa absurda. Mas por que não pode filmar? Pode filmar. Só que do mesmo jeito que você não pode nos jardins, você também não pode ir lá. Né? Não é porque é na favela que eu posso tacar a câmera na casa da pessoa, ela não tem obrigação de aceitar. Mas em Paraisópolis é muito acolhedor, né? É um lugar que quem não conhece, quando conhecer, fica apaixonado. É muito difícil a pessoa ir uma vez lá e não voltar. Paraisópolis, eu costumo falar para as pessoas, tudo se pode. Contanto que tudo se seja acordado, né? Até porque hoje existe a Quebrada Produções lá dentro para isso. Facilitar essa... Para facilitar. E aí as pessoas criam um preconceito, não todas, de, por que eu tenho que pagar para a produtora da favela? Porque, cara, se a partir do momento que o cliente te procurou nos jardins, ele quer um trabalho. E quando você me procura, é que você não consegue aquele trabalho. Se você recebe, você pode pagar a pequena produtora sim. E quando é na favela, as pessoas acham que, nossa, né? Por que tem que pagar? Por que eu não posso ir lá e filmar? Não, você não pode ir lá filmar. Porque você está recebendo do seu cliente para filmar aquela rua da favela. Então você vai pagar a Dona Maria, que é isso que eu costumo... Dona Maria, a gente vai passar um dia isolando a sua porta. Dona Guilhermina? Dona Guilhermina? Dona Guilhermina é a minha vizinha. A Guilhermina que entra falando. Né? Entendeu? Claro. Porque assim, eu vou proibir ela de entrar na casa dela por 1, 2, 3 horas. O mínimo que eu vou fazer é ressarcir. Quanto a senhora acha? Enfim, ela acha que é 100, 200, 300, não importa. Eu vou repassar isso para a produtora. Porque se eu fizer isso no jardim, na porta de qualquer pessoa, ela vai chamar a polícia. Ela vai falar, tá atrapalhando o meu portão. E se for cobrar, vai ficar caro, né? E também não vai querer aparecer na filmagem. Não, e se faz aparecer... contrato, e tem toda essa questão. Ou seja, o mesmo respeito... O mesmo respeito. Quando se é em favela, aí já se levanta-se a lebre. Mas não pode filmar porque existe o tráfico, porque existe o traficante, porque... Não é por isso. Porque senão a Renata não estaria aqui hoje falando, venha para Paraisópolis, venha usar como roteiro. A gente não teria o roteiro das artes, a gente tem um roteiro das artes dentro de Paraisópolis, gente. Sabe? Da pessoa, a gente tem a Casa de Gaudí, que é uma casa de pedra maravilhosa, das pessoas ir lá visitarem, né, e fotografarem. A gente tem o Berbelo, a gente tem os projetos que lá acontecem, né? Então as pessoas... a gente tem problemas em Paraisópolis, como em qualquer favela. Isso é fato. Mas ninguém mora em favela porque quer. Ninguém está em cima do córrego porque quer. A minha parte é fazer a transformação para as pessoas. A minha parte não é estar julgando o que é certo e o que é errado. É transformar. Se eu parar nessa hipótese de julgar o que é certo e o que é errado, eu não consigo fazer nada, que é o que acontece. Então, ao invés da gente pré-julgar, vamos realmente fazer a transformação. Essa é a questão de ajudar o próximo. É o próximo que está do seu lado, não é o próximo que vai vir ainda. O próximo que vai vir está muito longe. O próximo que você vê uma vez só na vida, entendeu? né? E você quer ser bonzinho. O próximo é o que está aqui todo dia, que você vai acompanhando a evolução dela pro positivo ou pro negativo. E que você não fez nada. Perfeito. Esse é o nosso intuito, é acompanhar e fazer a evolução pro positivo. É dar asas para as pessoas da favela voarem. Todo mundo acha maravilhoso em época de carnaval subir favela para ir para ensaio de escola de samba dentro de morro. Né? É verdade. Parece que é o único ano que não tem roubo, não tem assalto, não tem nada. Fora o resto dos anos, ninguém quer dar oportunidade pro favelado. Hoje em Paraisópolis a gente tem um dos maiores bailes de São Paulo, chamado Baile da 17, que lota, né, baile funk de rua, que lota e que incomoda muito, que eu costumo dizer que festa boa é quando você tá nela, se você não tá, o som tá muito alto e ela não acaba nunca, é uma coisa de louco. Até o barulho do salto da pessoa te incomoda. E você tá lá no baile funk? Não tô no baile funk, por isso que incomoda. Mas de contrapartida, o que está dando para essa molecada? O que está dando para essa criança? Seja de Paraisópolis ou dos que venham para Paraisópolis. O que você tem de contrapartida? Para que ela não vá para isso? Não que ela não vá, né? Porque assim, é música. Sim. Tendo letra ou não, aí não cabe a mim julgar, né? A batida em si do funk, não tem um que não bata o pé. Uhum. Enfim, que seja. Mexe a cabeça. Não tem como. Mas o que você dá pra ela de que... É que eu costumo falar pra molecada que eu pego, às vezes, no freelance pra trabalhar.
Galera, depois de todo fim de semana existe uma segunda-feira. E ela é brava. Ela cobra. Mesmo que tenha sido um fim de semana vindo de um feriado prolongado. Existe a segunda-feira. E o que você vai fazer? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. A maioria dessa molecada não tem o que fazer. Aí até chegar a próxima sexta ou próximo sábado, para ele ir pro baile de novo. Eu acho, isso é uma opinião minha e do que eu vejo. Uma boa parte vai porque é a válvula de escape dela. É a hora que ela ainda se sente viva, eu sou alguém, porque durante a semana ela se sente que ela não é ninguém. Entendeu? Ela não tem o que fazer. E aí, quando chega o fim de semana, é a válvula de escape de novo dela. Isso é muito louco. E aí, quando eu pego uma molecada de free para trabalhar comigo e entender esse mundo, que é muito legal, que agora tá na moda, né? Ver série e tudo mais. Uhum. E aí, que eu mostro para elas que se rala para passar 5 minutinhos na TV, e você mostra que tem um mundo, você tá dando uma opção. E de novo oportunidade. De novo oportunidade. Você tá dando isso independente da classe social. Com certeza. Isso eu tô falando da oportunidade pro ser humano. Sim, sim. Uma oportunidade de ver uma coisa diferente, de ter um entendeu? caminho diferente. Porque, assim, isso é um pensamento meu. Enquanto você tá vivo, você tem como fazer a coisa, sabe? Assim, eu não tô velho demais pra fazer, não. Cara, você tá vivo, você tá andando? Acredita e vai, mete o pé e vai. Eu né? posso quando interromper, mas somar nisso que você está falando, porque a ideia, né, da jornada é de inspirar as pessoas, de se conectar com quem está aqui conversando, de ver a história, de que não seja só o sucesso, mas sim, né, o vale ali, a sombra, né, as dificuldades, justamente para saber que tem não importa a dificuldade que seja hoje, tem um caminho. Tem um caminho. Se você acreditar, se você quiser, tem. Tem. E o que me fascina, até por isso eu quis começar. Poxa, duvido que 99% de quem estiver assistindo a gente ou ouvindo passou por uma dificuldade de se reconstruir tanto quanto você sair de uma penitenciária. Ou seja, se refez, se reergueu. Sim. E hoje, não só, como você mesmo falou, está ajudando quem está próximo, da quebrada, trazer dinheiro e deixar esse dinheiro na comunidade. Na comunidade. Valorizando quem está lá, né? E não se afastando. Eu tô aqui, mas não, eu sou da quebrada. Eu sou da quebrada. E eu quero valorizar essas pessoas, dar oportunidade para as pessoas, mas não também só para a sua. Isso é muito legal. Não só para a sua. O mundo já está muito egoísta, né? O meu primeiro, sempre o meu. Não adianta eu acumular se a hora em que eu abrir a janela o mundo acabou. Eu vou fazer o quê? Exato. Não tá nada, eu ter guardado tudo aquilo. Muito bom. Enfim. Mas é o mostrar que dá certo. E se deu certo ali, cara, eu venho de uma favela de 170 mil habitantes. Que ninguém fala esse número também. Que ninguém fala esse número. Porque a partir do momento que você dá o número real, eu tô te cobrando de tudo que você tinha que ter feito como poder e não fez. Para esse número, né? Para esse número, entendeu? Então, a gente está falando de um lugar que a gente está conseguindo transformar. Então, se eu estou conseguindo, não só eu, Renata, eu estou falando essa corrente que nós temos de transformar um lugar de 170 mil habitantes, como que o vizinho com 50 não consegue? Difícil? Cara, é difícil. É tudo muito brigado, né? Tem que martelar para a coisa acontecer. Mas se nós quisermos, acontece. Tem que acontecer. Sem o julgar, sem o pré-julgar, isso é muito louco, que a partir do momento em que você não aponta, você consegue enxergar o outro. Né? Se você se desarma e deixa ele vir de verdade, você consegue entender todo o que hoje aquela pessoa se tornou, né? Ninguém nasce ruim. Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce racista. As pessoas, fulano é assim desde que nasceu. Não, não é. Né? Muito louco isso. Ela é moldada assim. Né? E se você abraça ela, você desarma ela. Você ouve, né? Você ouve. Né? Que de novo, volta a história de se pôr no lugar. Né? Porque é muito louco. As pessoas costumam achar que a minha cruz pesa mais que a sua. Mas fulano tá reclamando. Não tá doendo tanto assim. Não, tá doendo, cara, que não é em você.
Né? Às vezes eu aguento um pouco mais de murro, você menos, mas dói do mesmo jeito, cada um tem a sua sensibilidade. Ou às vezes você olha aqui um espeto no pé daquela pessoa, ela tá reclamando e você já teve um espeto no pé e não deu tanto. Tudo bem, mas às vezes... Doeu, mas você levantou e foi e fez. Mas às vezes doer o pé não é o seu mal é doer a orelha, né? Isso, Então, assim, é o seu não dá ponto fraco. É o ponto fraco de cada um e não dá pra ficar se comparando, é mais ouvir e se conectar. Então, com as pessoas que eu costumo me relacionar e as pessoas que passam pela quebrada, é louco isso, não só as pessoas de lá, que a gente ensina elas levantarem a cabeça e falarem de onde são, né? Como as pessoas que vêm procurar o trabalho da quebrada. E de início elas se assustam quando elas chegam e que a gente já tem as exigências feitas, né? E isso assusta. Como? Se não são produtores? Não somos, sim. Como é essa relação hoje com as produtoras aí, que devem vir grandes produtoras? É complicado. Como é? É complicado, porque eu costumo falar que eu não me sinto empresária não, porque eu patino pra caramba ainda, né? Mas é complicado se fazer respeitar. Tá. É louco isso. É louco porque, assim, primeiro, por ter que falar com a mulher, né? A mulher periférica negra, como assim? Você sente isso? Notório, assim, né? A questão de quando vem, é louco isso. As pessoas vêm, não os que já trabalharam, que essa área é muito QI, quem indica. As que vêm de início, elas vêm achando que elas vão chegar, elas vão falar o que elas querem, elas vão pagar, elas vão embora. E com a gente, Quebrada Produções não funciona assim. Porque a gente é a produção de dentro da favela, mas eu faço o olhar de quem vai assistir também. Claro. E eu meto o bedelho, eu sou muito entrona, é louco isso. E é difícil fazer com que eles respeitem, sabe? Assim, quando eu coloco, eu fiz um trabalho agora, esse trabalho que eu falei recentemente, e o produtor teve que me engolir assim a seco, não só a mim, como toda a equipe da Quebrada. Por quê? Porque eu mandei o orçamento e eu coloquei todas as pessoas que eu tenho na Quebrada, né? Então eu tenho na Quebrada um professor de inglês, eu tenho um bombeiro civil, e as pessoas não esperam isso vindo da favela. Entendi. E é aí que eu me faço respeitar. Eu costumo falar que eu tô sempre um passo à frente, eu falo isso pros meninos, a gente tem que estar sempre um passo à frente, porque as pessoas já vêm pra favela esperando a gente errar. E até os 45 do segundo tempo eles ficam esperando a gente errar. Entendeu? Para falar, eu sabia. Não tem formação. A gente não tem formação, a gente tem vivência. Que é isso que faz a diferença da quebrada. A vivência de quebrada. E eu respeito a minha comunidade. Não é a hora que o cara quer gravar. Claro. É a hora em que eu vou lá, eu explico pro morador o que é, porque a produção vai embora e eu fico. E é assim. Mas é difícil fazer, aceitar. Eu não sei exatamente, porque não dá para saber exatamente, mas... Tá, você sabe que eu tenho uma outra marca chamada Alma Rugby, que, né, conteúdo, entretenimento do rugby. E em 2015, na Copa da Inglaterra, que eu tava lá cobrindo, em parceria com a ESPN e tudo mais. E eu tava assim, ó, camiseta, jeans, sorriso no rosto. Feliz da vida. Feliz, fazendo uma coisa legal, que eu amo, passando coisas bacanas para quem tava aqui no Brasil. Mas do Brasil. O Brasil não está na Copa do Mundo, não é um país tradicional de rugby. Não. E as pessoas me olhavam, e as outras pessoas do lado eram todos de terno, sabe? Engessado, né? E a câmera gigante, a nossa câmera pequena, de terno. Do meu lado, todos grandes ex-jogadores mundiais, alguns deles campeões mundiais, e assim. E olhava torto. Eu tinha que provar todo dia, que eu não tava lá brincando, que eu não tava lá não foi sorteio, na festa, não foi promoção de alguma coisa. Samba, não era carnaval, não, eu tava lá trabalhando, produzindo coisas. Então, de novo, eu não sei exatamente, mas eu sei o que é ter esse preconceito, até que no meio da... Desculpa contar essa história, mas até que no meio da Copa do Mundo, a seleção melhor do mundo, que é a Nova Zelândia, numa reunião, escolheu a gente como a imprensa favorita do mundo. Eu falei, não, duas pessoas vieram dar parabéns. Porque foi a imprensa que deixou eles mais confortável, né? Aquela coisa do engessado,
tradicionalzinho. Não é louco isso? Isso é muito complicado. Então, não é igual, mas é muito parecido. Não é? Entendeu? E você tem que estar o tempo todo provando. Se provando, porque todo dia eu ia pra lá, entrava no estádio. E é horrível isso. Por que que hoje eu não sofro mais? Eu e nós, equipe Quebrada, a gente não sofre mais? Porque eu sei da nossa capacidade. Entendeu? E quando você resolve isso com você e você tem certeza que dá pra fazer, dá pra fazer. Lembra daquela história lá atrás que eu falei de quando você sai de uma situação difícil que você quer provar pro outro que você é capaz de dar tudo errado? Você faz pra você primeiro, né? E fala, opa, eu consigo. Que é aquela satisfação de final do dia, deu tudo certo, legal, eu consegui. Fiz um bom trabalho. E não se minimizar. Olha, só aconteceu porque entrou tal produtora. Não, só aconteceu porque entrou a Quebrada. Porque senão ele não conseguiria segurar o cliente, que o cliente iria para outra produtora e a outra produtora ia vir me procurar. Perfeito. Se valorizar, né? Se valorizar e não ter medo de se valorizar, né? Ai, mas o fulano de tal, ele estudou publicidade, ele fez. E aí eu tenho a vivência. O cara estudou, ele fez, mas ele não consegue ir ali e pedir pra pessoa baixar um som. Não tem o tato, não tem o feeling, né? O carinho. Entendeu? E aí? A vida é isso. É isso aí. Infelizmente, a gente tem que começar a acabar. E você falou de hoje, como estão as coisas. Qual a sua motivação hoje? Minha motivação hoje é minha família. De verdade, é minha família. Eu tenho uma família grande pra cacete, assim. Eu tenho um filho só, mas eu tenho muitos sobrinhos, e aí tem os adotados, né? E meu pai, ficou só eu e meu pai, né? E é aquilo que eu te falei. Eu preciso mostrar pra essa geração, porque eu sou a tia muito chata, cara. Acho que eu sou o ser humano mais chato, assim. Sou muito exigente. Somos dois, ó. E aí, eu sou esse tio chato também. Eu sou. Mas que toda criança gosta, viu? Eu não adulo criança, gente. Choro não me comove. Eu costumo falar, não adianta botar pra chorar, não, que não me comove. Mas eu sou a tia que todo mundo quer estar junto. Mas a minha motivação é olhar pra eles e falar assim, a tia errou lá atrás. E todos eles sabem, né? Mas eles me respeitam muito. Porque a tia errou e a tia mostrou que dá pra fazer diferente, muito maior. E não só pra si, pra todo mundo. Então essa é a minha motivação. E uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade de responder, não sei se você vai ter, qual a sua melhor característica? No que você fala, pô, eu sou chata. Porreta. Sou chata, acho que por isso. Eu sou insistente, cara. Não, é sério, assim, isso acaba sendo a melhor característica, porque sabe aquela coisa de eu vou até o final e eu vou mostrar, você tá o caco, nem que você vai engatinhando, se arrastando, mas eu sou de ir até o final, entendeu? Com as coisas, pra vida. Eu sou assim porque eu já venho assim desde o nascimento, né? Eu tive N problemas, quase morri, enfim, já vim brigando pra estar aqui. Então, se eu tô aqui, não é pra fazer peso. Boa. Então, adorei. A minha maior característica é a chatice, a persistência, assim, tem que assumir, é isso. Então, essa é uma característica minha. E fazer o perfeito, sabe? Não pra mim. Quando é pro outro, eu quero a perfeição. Pra mim, pode fazer de qualquer jeito, eu não ligo. Mas quando é pra fazer pro outro, né, eu tenho que estar sempre um passo à frente. Sempre. Que legal. E olha como é, antes de a gente começar a ligar a câmera aqui, eu tava falando pra Rê que antes de gravar eu tô sempre nervoso, eu fico sempre ansioso, tenso pra ver se vai ser bom. Por isso, porque não é pra mim, é pra você se sentir bem aqui, pra quem tá assistindo, pra que veja. Quando é pro outro, a responsabilidade é maior, né? Quando então, é pra gente, sai de qualquer jeito. Pro outro, não, tem que ser perfeito. Exatamente isso. Rê, como faz pra se conectar com a Dona Renata? Com a Quebrada, quais são as mídias sociais, e-mail, o que você quiser passar aí, então, pode... na verdade, assim, gente, é complicado. A gente tem o site da Quebrada Produções, Instagram, né? Que é Quebrada Produções mesmo. A Renata tem Instagram pessoal, porque assim, tia coruja, então são fotos de criança e de cachorro, que eu tenho um monte de cachorro. E é isso. Não tem muito o que chegar na... Eu tô começando, então eu não fico divulgando muito, porque eu tenho medo do retorno, sabe? Não, aquela coisa... tem que divulgar, tem que divulgar. A gente vai colocar tudo aqui... Bombástica, mas o Quebrada Produções é dentro de Paraisópolis, no centro da favela mesmo, porque é favela, porque tem muito para acontecer ainda, para ser comunidade. E a porta é aberta para todo mundo, não só para a produção, mas
para fazer esse turismo dentro de Paraisópolis e conhecer todo o lado positivo, todas as pessoas boas que existem naquele lugar. Que ali é maravilhoso, né? É paraíso mesmo, literalmente. A gente fez uma comparação que surgiu aí, você até tocou no nome dos Jardins, né? Um outro bairro. E a gente fez a comparação e tem gente que vai fazer turismo nos Jardins, que vai andar por lá, vai conhecer. Só vai antes lá... de encerrar, foi muito engraçado. Eu fiz uma gravação só para vocês entenderem. E aí veio um pessoal de fora da Vice e a menina perguntou, né? Se Paraisópolis era perigoso, porque a gente tinha que acompanhar o Quebrada Produções. E eu falei, a gente acompanha não porque a gente está fazendo sua segurança, é porque a gente é uma produtora dentro da favela. E aí ela falou assim, mas não é perigoso? Eu falei para ela, você já foi para Paris? Ela falou, já, várias vezes no ano eu vou. Eu falei, então, em Paris é o lugar onde tem os mais profissionais batedores de carteira. E nem por isso ninguém deixa de ir para Paris. Pronto, ela não falou mais nada. É isso. E deixa um recado aí, se você puder, se você quiser, para quem está assistindo. A gente busca sempre inspirar nossas mulheres. Eu tenho um olhar com ainda mais carinho com mulheres, sabe? Óbvio que não é exclusivo esse programa para mulheres, mas eu busco ter esse carinho mais, porque nossas mulheres precisam de grandes exemplos, assim como você teve da sua mãe, você é, com certeza, para quem está assistindo. A gente usa muita frase de que lugar de mulher é onde ela quiser, né? Não é só a questão de estar onde ela quiser, é de fazer o que ela quiser. Você pode estar em N lugares e não estar em lugar nenhum. É fazer o que ela quiser, e ela pode fazer o que ela quiser. A partir do momento que ela faça pra ela. Quando ela faz pra ela, ela consegue ser mais forte e ajudar as outras. E é isso, não só onde ela quiser e fazer o que ela quiser. É nóis. E esse recado da Renata, para terminar, é brilhante. Eu concordo 100% de inspirar, de fazer, de não se deixar limitar pelo seu passado, por quem você foi um dia ou de onde você veio. Sempre é possível, não importa a dificuldade. Também se você estiver vendo isso hoje, de olhar para frente e falar, poxa, eu estou vendo isso hoje, mas não é o que eu quero para minha vida. Eu quero brilhar, eu quero fazer acontecer, eu quero ser melhor, não importa o que seja, é possível. A Renata traz esse exemplo brilhante de, por decisões próprias, acabou tendo um caminho que não era, obviamente ninguém quer, tá? Né? Mas ainda assim se orgulha disso, fez parte da sua jornada e tenta transformar isso a cada dia em algo positivo, não só na vida dela, mas de todo mundo que está de volta, ao redor, né? Verdade. Rê, muito obrigado por esse papo aqui. Eu que agradeço. Foi brilhante. Obrigadão. Foi ótimo. Eu que agradeço. E é sempre importante agradecer também os nossos parceiros. Esse programa gravado aqui nos estúdios do Inova Bra Habitat. E um agradecimento super especial para você, é isso aí, você mesmo, por fazer parte dessa jornada. Você já sabe que eu colaboro com grandes pessoas, como a Renata, para juntos te inspirar. No meu Instagram eu sorteio várias coisas muito bacanas, como, por exemplo, uma ligação comigo de mentoria e com as minhas convidadas e convidados. Aliás, Rê, você topa participar de uma ligação e bater esse papo? Super top. Porra, fechado. Legal, a cada semana uma pessoa é sorteada e para participar é só acompanhar no meu Instagram, que é onde eu posto todas as instruções. Se conecta comigo lá pelo Instagram, se inscreve aqui no canal, se é que ainda não se inscreveu, né? Demorou já. Clica no sininho para receber as notificações e acompanha meus podcasts na sua plataforma favorita. Esse programa aqui é para você, é para te inspirar. Que Deus abençoe a sua jornada da vitória.